a mais um Gloricast, um podcast do Glorify, que é o seu devocional diário. Falando nisso, já baixou o Glorify? Baixa aí para você acompanhar e fazer seu devocional todo dia. Eu sou a Lu Alone e essa é a continuação, gente, de um papo que tá incrível, tá sensacional com a Tati Joslin. Ela é pastora de crianças, ela também é mãe, é esposa e ela ensina muito, gente, sobre a maternidade à luz da Bíblia. Tati, o primeiro episódio, meu Deus, olha, minha cabeça já foi em Júpiter, já voltou, já aqueceu meu coração, já me ensinou, já tô preparada para ser mãe. Amém. Então, assim, eu quero dar continuidade, te deixar muito livre nesse episódio. Quero ouvir mais suas histórias e também testemunhos, sabe? Às vezes a gente acha que criança não tem encontro real com o Senhor, assim, né? Que não, isso é coisa de adulto, mas não é. Crianças são muito usadas por Deus. Sim. Então, sinta-se à vontade, você tá em casa, tá bom? Muito obrigada de novo. Amém. Então, é uma bênção, né? Pastorear crianças. E eu sou pastora lá na Igreja Renovo, em Ponta Grossa, no Paraná. E nós temos um trabalho ali com as crianças, porque realmente nós entendemos que as crianças, elas fazem parte da igreja, né, da família de Deus. Elas não precisam apenas ser distraídas, né, como a gente sabe, porque isso por muito tempo foi uma cultura de muitas igrejas e tudo mais. Você tira a criança para ela não atrapalhar o culto dos adultos, e esse é o foco, né? Mas hoje a gente sabe que no mundo existe um investimento intenso para que elas possam receber um ensino e crescer em cima daquele ensino, né? Então, é muito mais proveitoso e muito melhor você educar as crianças e lapidar as crianças já com seu coração voltado ao Senhor do que ter que refazer e reconstruir depois adultos quebrados, feridos, né? Então, eu sempre falo que o maior testemunho é da criança que recebeu a Jesus, nunca se desviou e e sempre andou ali e anda no caminho em que ela deve andar. Até meu marido, ele fala muito sobre isso, porque ele ficou, quando ele era jovem, ele ficou um pouco em crise, porque ele não tinha um testemunho de conversão. Então, ele via os seus amigos falarem sobre as suas experiências e tudo mais. Aí ele brincava, né? Eu vou falar o quê? Eu era viciada em leite em ninho, né? Tipo, o que eu vou falar? Né? Eu não tenho uma história de testemunho, assim. Mas um dia Jesus falou com ele, o seu é o maior testemunho, alguém que é uma criança, que recebeu a Jesus, que decidiu andar com Deus e que nunca precisou experimentar do mundo, né? Então, o nosso maior desejo hoje é esse, alcançar as crianças e trazê-las para que elas tenham experiências reais com Jesus, para que elas não precisem ficar buscando algo, elas já estejam bem alimentadas, né? E é isso que a gente tem vivido. A cada semana, nós fazemos todo domingo Kids, né? O culto com as crianças. E é interessante porque dentro de um culto, a gente precisa do louvor, a gente vai ensinando as pessoas, a gente vai trazendo a palavra, a pregação da palavra. E com as crianças também, a gente precisa dessas etapas, né? O louvor, que nós entendemos que Deus, ele habita no meio dos louvores. E é algo muito especial, porque a Bíblia diz que da boca dos pequeninos procede o perfeito louvor, né? Então, no único lugar da Bíblia que Deus fala que o homem faz algo perfeito é quando fala do louvor. Então, a gente tem muito que aprender com as crianças. E a gente tem visto a cada semana as crianças intensas, buscando ao Senhor. E nós temos, como eu falei, colecionado muitos testemunhos de crianças que às vezes estavam depressivas, porque hoje nós temos isso também, né, Lu? Crianças com síndrome de crescido pânico, cada dia mais, né, Tati? Ansiosas, depressivas. E você sabe que muito da depressão das crianças tem a ver com a falta de limite dos pais, sabia? De educação. Eu não sabia disso. Porque as crianças que não são disciplinadas, ensinadas, que o pai deixa a criança fazer o que ela quiser. Hoje nós temos uma linha que diz que as crianças precisam ter autonomia para tudo. Então, elas têm que decidir tudo, para que elas saibam que elas têm o direito de escolha e tudo mais. A criança acaba errando muito mais, porque a criança ainda não sabe escolher, ela ainda não tem critério. E ela se torna mais... Deus criou o pai para isso, né? Para ajudar. Para educar, para dar segurança. Então, ela se sente insegura. Então, ela acaba errando muito mais, fica muito mais triste, se sente mais ansiosa. Então, um exemplo que eu trago sempre, né? Quando você vai viajar para um país que você não conhece, você contrata um guia turístico, você não quer que ele chegue para você e fale, e aí, o que vocês querem fazer? Onde vocês pensam em ir agora? Você quer que ele chegue com um roteiro e fale, não, é o seguinte, nós temos tanto tempo, agora a gente vai passar por esse lugar, daqui nós vamos almoçar em tal lugar, daqui... Aí, beleza, é isso que a gente quer quando a gente contrata um guia, né? Alguém que realmente nos direcione.
E os pais precisam ser como guias para os seus filhos. As crianças querem isso, elas precisam disso. Por mais que às vezes elas aparentemente não queiram, é o que elas precisam, né? Então a gente não faz Até só o que a porque criança se eu oferecer batata frita ou né, legumes, uma fruta, todo dia para a criança, ela vai escolher a batata, não tem todo critério dia. nenhum. Então, às vezes, ela vai escolher o pior para ela. Exato. Então, muitas crianças têm, às vezes, entrado depressivas, síndrome do pânico, e às vezes potencializa a questão hoje das telas. As crianças estão muito expostas, então elas acabam entrando e se isolando no mundinho delas, porque antes a criança não tinha algum problema comportamental em relação a relacionamento, os pais ficavam no pé até que ela aprendesse a se relacionar, a brincar lá fora, fazer alguma coisa, porque era o que tinha, né? A criança tinha que brincar. Hoje em dia, ela não gosta muito de se relacionar, então eu vou deixar ela assistir um desenho. E eu acho que não é só sobre tela, porque muito se fala sobre a tela. A tela faz mal, o celular faz mal, a TV faz mal, o iPad faz mal. Ok, a tela, mas é o conteúdo também por trás da tela que muitas vezes não é falado. Esses dias, não vou citar o nome do canal para eu não ser processada, né? Mas eu estava vendo um vídeo de um canal de criança, um canal de desenho de criança, liberado para criança, que tinha os jogos no iPad para criança, tudo para criança. E aí a criança ia jogando e tal, e aí passava a fase, e aí tinha um botãozinho, e aí esse botãozinho falava, vamos invocar um demônio? Meu Deus. Num brinquedo de infantil. Criança para criança, infantil, e que talvez um pai, e ele, não, isso aqui é conteúdo liberado, isso aqui é do canal XYZ, né? Não dá. E não dá, o pai tem que ter noção do que o filho está assistindo, porque Satanás está investindo na criança. Exato. E muitas vezes a igreja ainda tem aquela mentalidade, não, a criança é a igreja do futuro. Não, a criança é a igreja do agora. Exato. Não, são os dois problemas. É tanto o conteúdo quanto o acesso à tela. O acesso à tela também é cientificamente comprovado que a criança vai tendo uma dependência que ativa as regiões cerebrais, que são as mesmas que são ativadas quando alguém está viciado em uma droga mesmo. Então, é uma questão de dependência fisiológica daquele estímulo sensorial. Na verdade, todo desenho traz muito mais estímulo do que a criança teria em casa, no ambiente familiar. E, às vezes, os pais acham que as crianças precisam de muitas cores, muitas músicas. Então, todos os brinquedos são com pilhas, tudo tem muita música, muita luz. Na verdade, o melhor ambiente para a criança pequena é um ambiente familiar. Por isso que a criança ela gosta de brincar com a panela, com a garrafa. Sabe como? Você prepara aquele brinquedo caro. E ela brinca com a caixa. E ela brinca com a caixa do brinquedo. Então, é isso mesmo. Então, nós temos esse duplo problema. É mesmo o acesso a telas, mas com certeza essa questão do conteúdo, que precisa sempre ser supervisionado mesmo. Então, inclusive, eu já vi coisas em desenhos cristãos que não eram de acordo com aquilo que eu acreditava. Diferenças pequenas ali, mas que talvez eu tive que trazer a minha filha para perto e falar, aqui não é exatamente assim que eu acredito, né? Uma mensagem ou outra. Então, sempre a gente tem que supervisionar, né? Então, hoje em dia, muitas crianças, antes de falar, eu acho, das crianças precisam vir para alcançar os seus pais, a sua família, que com certeza a maioria das pessoas hoje tem aquela janela 4-14, né? Mais de 80% das pessoas que são cristãs foram alcançadas entre 4 e 14 anos. Então, as crianças, elas se convertem e elas permanecem com Jesus e trazem a sua família, os seus pais. Mas antes do que tudo isso, algo que vai além, é elas precisando, sabe, de Jesus, precisando de um amigo, sendo libertas, já sendo curadas. E a gente tem visto isso, assim, crianças sendo transformadas, que tinham problemas, assim, graves de relacionamento, de não conseguir se olhar no espelho. Tem uma história que não vou falar o nome, né, mas que aconteceu recente na nossa igreja, de uma criança, uma menininha, que ela tinha um amigo imaginário. Ela não era da nossa igreja. Uhum. Uma criança, acho que tinha 2 aninhos. E ela tinha um amiguinho imaginário e aquilo ali começou a incomodar os pais. Os pais não eram cristãos. Começou a incomodar os pais e eles começavam, iam para lá e para cá, e o amiguinho imaginário, e a criancinha de 2 aninhos com o amiguinho imaginário. Até que um dia, por algum motivo lá, eles pediram para ela tentar desenhar um amigo imaginário. Quando ela desenhou um capetinha. A menininha de 2 anos. Meu Jesus. Aí os pais ficaram apavorados, desesperados. Procuraram lá o líder religioso da onde eles eram. Ele falou, não, você vai levar numa benzedeira. Foi pra benzedeira. Então você tem que fazer isso e isso. Aí começou a misturar um monte de coisa e tal.
Nada resolvia. Aí ela me seguia no Instagram e era da nossa cidade. E ela falou, vou mandar uma mensagem, porque ela fala tanto de criança, lida com criança, quem sabe tem uma luz para me ajudar. Porque eles estavam, assim, muito nervosos com a situação, menininha de 2 anos, né? E ela me mandou uma mensagem, por Deus, eu vi, porque são muitas mensagens, às vezes a gente não consegue. Quando eu vi que era da cidade, fui dar uma atenção maior, né? E ela falou, olha, por favor, eu tô tendo essa situação, escreveu um textão e tal. Eu falei, não, por favor, eu quero te atender, domingo você pode ir no culto? Ela falou, não, posso. Eu falei, então vamos lá, leva ela domingo no culto. Terminando o culto, eu quero conversar com vocês e atender vocês. Terminou o culto, fui lá, conversei com eles. Eles aceitaram a Jesus, né? Conduzi eles ali, orei com eles e conversei com a menininha, 2 aninhos. Fiz a oração com ela do pecador, conduzi ela também para aceitar Jesus, 2 aninhos, né? E orei com eles ali. Lu, nunca mais ela falou do amiguinho imaginário. Uau. Naquela semana, na quinta-feira, eles foram convidados para uma célula da nossa igreja. E ainda o pai falou assim, eu vou, mas eu só vou essa semana, porque quinta-feira é meu dia de futebol, eu não vou ficar faltando. Nunca mais ele foi no futebol. Hoje eles são líderes de célula. Ela é líder de célula de crianças. Então, sabe, uma criança que teve uma situação, foi levada, alcançada, foi liberta, nunca mais falou do amiguinho imaginário, né? Foi liberta e hoje a família inteira serve a Jesus e hoje ela tem alcançado outras crianças. É uma liderzaça de criança apaixonada por Jesus, por isso que o Senhor delegou a ela. Então, realmente é lindo quando a gente deixa, sabe, o Espírito Santo agir no meio das crianças. A gente fala muito sobre isso, né? Bill Johnson fala sobre isso. Não existe o Espírito Santo Júnior, né? Que atua na vida das crianças. Então, eu fui batizada do Espírito Santo, já era adolescente, mas meu marido foi quando criança. Nós temos visto muitas crianças serem batizadas no Espírito Santo, profetizando, já recebendo chamado para ser pastor, né? Para ser um missionário, evangelizando dentro das escolas. Então, hoje nós caminhamos com a Igreja Videira. A pastora Márcia, que é a esposa do pastor Aloísio, ela tem um chamado muito específico com crianças e ela tem um ministério muito grande com crianças, os Radicais Kids. E na época da pandemia, Deus tinha dado uma palavra para ela para evangelizarmos crianças. E a gente, como que nós vamos fazer agora? Né? As crianças nem na escola estão e tudo mais. E Deus deu um livro para ela, do Amado Coração. E, se eu não me engano, foram reproduzidos mais de 100 mil livros e nós distribuímos nas crianças do Brasil. Esse livro foi parar nas escolas com as crianças e as crianças receberam os livros e foram levando nas escolas. E nós tivemos, assim, uma conversão em massa. Muitas crianças receberam a Jesus através do Amado Coração, desse livrinho que fala, na verdade, sobre a história do Evangelho. O Rafa, que é filho desse jogador de futebol, ele se apaixonou por Jesus através dessa história também. Uau. E tanto é que ele começou a ir na igreja e era o aniversário dele e ele queria fazer do Amado Coração, que simbolizava, né, o nosso coração recebendo a Jesus. Então, sabe, o Espírito Santo vai nos dando criatividade, estratégias, mas o Evangelho precisa ser pregado. E às vezes a gente acha, a criança ainda não tem capacidade de entender tudo. Mas quem disse que para receber Jesus a gente tem que entender tudo? A Bíblia diz que a gente tem que crer. E as crianças têm condição de crer. Se elas podem crer, elas podem receber Jesus. E é daquele ambiente, ser natural para a criança. Eu falo isso por experiência própria, porque eu lembro da gente viver um avivamento, né, em Belo Horizonte, um avivamento em Lagoinha, das pessoas chegarem cadeirantes e levarem as cadeiras de roda embora, né, saírem andando, cuspirem o câncer, de ouro cair do céu. E eu lembro de ser criança e ir em cultos assim com os meus pais. Então, eu lembro quando o pastor Antônio Cirilo, né, o Cirilo, e ele vinha ministrar na Lagoinha e eu era criança. E você falou sobre receber palavras, né, profecias desde criança. E eu estava adorando. E ele falou, Lu, tá caindo ouro do céu na sua mão. E eu olhei, a minha mão estava toda dourada. E eu corria, batizando os paletós dos pastores, com a minha mão dourada. No dia seguinte, ele me deu uma palavra, ele deixou uma cartinha na nossa portaria de casa, falando que Deus havia dito para ele que eu seria uma ministra de louvor, que eu ia crescer e me tornar uma ministra de louvor para o Brasil. E o que eu vivo hoje é cumprimento dessa palavra. E ele deixou ali, e eu era uma criança, o melhor microfone dele e a melhor guitarra dele de presente. Eu tenho esse microfone até hoje. Passado uma semana, um negócio assim, pouco tempo, uma tia minha ficou paralítica. E aí, quando essa minha tia ficou paralítica, ela morava em Lagoa da Prata, a minha mãe levou a gente, uma tia-avó, minha mãe levou a gente para visitar a tia Nésia. E aí, quando a gente foi, né, eu e os meus irmãos, eu sou a mais nova de 4. Quando a gente chegou, sentamos em volta da cama, sabe aquele silêncio ensurdecedor? Sua tia, né, ficou paralítica e tal.
E aí, de repente, eu, a mais nova, mais falante, por isso que eu apresento o podcast, virei pra ela, assim, do nada, e falei, tia, por que a senhora não anda mais? Minha mãe me olhou com aquele olhar de uma mãe que na hora quer errada. matar a criança por um segundo. E a minha tia, super tranquila, disse, Lu, a tia não anda mais, porque os médicos disseram que não pode. Só que eu, como uma criança acostumada com o sobrenatural, Mover de Deus, acostumada com a igreja, eu cresci com os meus pais falando que Deus tudo pode, que Deus é o médico dos médicos. Eu cresci nessa realidade. Eu olhei para minha tia e falei, tia, o que o médico dos médicos disse ao teu respeito? Eu posso cantar para você? E a minha tia levantou e andou. Uau, que então, história criança poderosa. pode fazer, se viver. Então, eu falo que isso vem do ambiente. Na minha casa, Deus é Deus. Na minha família, Deus é Deus. Na igreja, Deus é Deus. Então, eu era uma criança que conhecia Deus, né? Sim. Então, a gente cresce sendo um adulto que conhece a Deus. Você sabe que eu lembrei de uma história da minha filha, uma das primeiras vezes que ela foi ao culto, o Domingo Baby, né? Que a gente fazia com as crianças de 2 anos. E o primeiro culto dela, na verdade. O primeiro culto que ela foi era sobre o milagre do Senhor transformando a água em vinho. Então, ali o casamento, né, Jesus ali, e as professoras ensinaram sobre isso para as crianças. E já na nossa igreja ali, eu como pastora das crianças, tinha ajudado no planejamento e tudo mais. E a gente fez uma dinâmica com as crianças. A gente pegou alguns copos, a gente deixou ali o suco em pó, e a gente jogava a água e transformava em suco, né, de uva. Uhum. E a gente foi falando sobre essa dinâmica. Bebês tem que ser tudo muito visual, muito lúdico. Sim. E tudo mais. E aí, terminou, a gente deu ali o suquinho para elas tomarem e tudo mais. E a Gigi, né, minha filha, falou para uma das professoras, eu não tava, eu quero mais suco de uva. Daí ela falou assim, ai, Gigi, mas agora acabou. Daí ela falou assim, mas então transforma. Mas elas deram tanta risada. Tipo assim, ué, então transforma. Igual vocês já transformaram uma vez, a gente transforma agora. Né? Assim, simples assim, né? Então, realmente, as crianças, elas são muito simples. Então, até a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala, mas gerar fé com ousadia mesmo no coração delas, para que elas possam crescer e cultivar isso. Porque na medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo um pouquinho mais a dificuldade da coisa e a amplitude do problema. E aí a gente vê como a gente vai vendo os ventos, né? Aquela história, você vai vendo os ventos e daí vai afundando ali no meio da tempestade. As crianças ainda não têm essa percepção de olhar os ventos, não se preocupam com a sua própria reputação. Na hora do culto, do louvor, elas levantam as mãos, elas pulam, elas gritam, elas não estão preocupadas se elas são afinadas, se elas não são, elas querem cantar, elas querem louvar. Na hora de memorizar o versículo, vem aqui na frente quem já memorizou, elas vão, pegam o microfone e elas ainda não sabem o versículo. E daí elas, alguém me ajuda? Não estão nem aí, né? Elas estão felizes por estarem ali, né? Quando algumas vezes no ano a gente faz o projeto MT28, que é o Mateus 28, onde a gente ensina as crianças a serem discípulas, né? Então, na verdade, a gente está treinando as crianças. Então, a gente são dias onde elas fazem o culto. Então, elas fazem o teatro, elas fazem o louvor, elas ministram. E é incrível também, elas pegam com ousadia e oram do jeitinho delas e ministram o louvor do jeitinho delas. E a gente está treinando e discipulando as crianças ali. Então, elas são ousadas. E a gente tem que ensinar as crianças mesmo a crer no sobrenatural, a saber que existe um Deus poderoso, soberano, que quer derramar poder sobre nós, né? Então, a gente ministra sobre isso ao coração delas e ensina, né? Poder para quê? Poder, será? A gente brinca com ela. Será que Deus quer derramar poder lá de Atos 1:8 para criança, para você poder voar? Para você poder escalar o prédio igual uma Homem-Aranha? Não, mas Ele quer te dar poder para você orar pelos enfermos e eles serem curados. E eles saem dali ousados. Então, tá bom. Então, se é isso que Deus quer de mim, se é esse poder que Ele me deu, então eu vou fazer isso. E a gente tem também muitos testemunhos de crianças que saem, oram pelos avós e também cirurgia desmarcada, né? O Senhor fazendo milagres e elas escutando e trazendo a realidade de quem elas são. Uma coisa que eu falo para as mães, sempre tomarem cuidado, é nunca ficar questionando a criança sobre o amor de Deus, sobre a sua identidade, mas reafirmar. Porque às vezes os pais estão um pouco ali nervosos e falam, ai, mas que desobediente que você é. Ou, ai, você sabe quem que é o pai da mentira, você fica mentindo muito. Cuidado com isso, reafirma quem ela é, não faça ela duvidar daquilo que o diabo quer que ela duvide, né? Então, ao invés de falar isso, fala, olha, você é filha amada de Deus, mentira não combina com você. Não ficar colocando na cabeça dela a possibilidade dela, não, então eu posso ser filha do diabo. Então, ai meu Deus, será que eu vou dar conta de agir diferente?
entendeu? Então, quando Jesus ele foi batizado, a Bíblia diz que quando ele foi batizado, veio uma pomba, né, sobre ele e uma voz que disse, esse é meu filho amado. Depois ele teve um tempo de jejum e foi tentado pelo diabo. E aí o que o diabo falou? Se você é mesmo filho, transforma essa pedra em pão. Primeiro, ele questionou, se você é filho. Segundo, ele omitiu a palavra amado. Ele nunca quer nos lembrar que nós somos filhos amados, né? E ali ele tentou tentar Jesus, levar Jesus a pecar. E a mesma estratégia acontece hoje com as crianças. O diabo quer fazer a gente questionar se a criança é filha amada, se ela é amada, se ela é obediente. Então, a criança pode estar se comportando mal, mas ela tem que saber que essa não é a identidade dela. E isso é algo que a gente tem que cultivar dentro da nossa casa também, com as crianças do Ministério Infantil. Eu falo para minha equipe lá, olha, você não pode ficar brigando com essas crianças. Elas já escutam xingo a semana inteira da professora, da diretora, da mãe, do pai. Aqui elas têm que ser abençoadas. Elas têm que sair daqui sabendo que elas são em Cristo Jesus. Então aqui elas vão escutar quem elas são. Podem estar tocando horror, mas não, você é obediente. Você é bem comportada, você é amada. Você pode não estar se comportando bem, mas isso não significa que você não é assim. Então, trabalha na identidade da criança, né? Não faça ela duvidar de quem ela é. Uau, isso é profundo, né? E tem que inverter a nossa mente, porque às vezes na raiva vai direto do lado oposto, né? Sim, e quando a gente vai reafirmando para a criança, isso é mais poderoso do que a gente imagina. Então, eu sempre falo para Giovana, né, minha filha mais velha, eu falo que ela é minha maior professora, né? Então, ela é mais, assim, desafiadora e tudo mais. Eu sempre falo, filha, você é obediente, você é obediente. Esses dias ela fez algo, não sei o que, não me lembro agora, mas eu só sei que eu falei para ela, meu Deus, filha, que desobediência, você está sendo muito desobediente. E ela falou, não, eu não sou desobediente, eu sou obediente. Assim, aquilo mexeu com ela. Eu falei, é verdade, filha, você é obediente. Então, não está combinando com você, né? A sua posição é essa. Se o seu comportamento está estranho, não é a sua posição que vai mudar. A sua posição é que você está em Cristo. Se tem alguma coisa estranha aqui, o que vai mudar é o comportamento. Então, eu vou me comportar diferente. Eu sou princesa, eu sou amada. Desde criança, a gente já ensina ela em relação às suas roupas, em relação à sua postura, né? Porque hoje em dia, crianças de 7 anos já é difícil encontrar roupa decente. É difícil. As marcas já fazem tudo curto, tudo já, né? Aparecendo ali a barriga, topzinho. E ela já sempre fala assim, o papai não gosta, né? Não, assim, eu sou princesa, né, mãe? Tem que usar. Desde já. Aí já escutei também, nossa, que exagero, é só uma criança. Mas é agora que ela está aprendendo, que o seu caráter está sendo, né, lapidado, que ela está entendendo sobre os princípios, sobre o seu valor. Então, nada do que a gente faz em relação às crianças é por acaso. Tudo é muito intencional. Elas estão aprendendo com tudo o tempo todo. Então, no culto de crianças, né? Uma vez por mês, a gente traz as crianças para participar do culto com os adultos. Amei isso. No culto de ceia. Sempre no primeiro domingo do mês. Isso é muito bom, porque elas estão aprendendo. Elas estão olhando. A gente fala, nesse culto os irmãos têm que ser intensos, né? Elas estão olhando para os pais, elas estão olhando para a professora que está lá no Domingo Kids, para a líder, para o pastor. Tá vendo como que todo mundo está se comportando. E ela está aprendendo. Ela não aprende só quando a gente quer ensinar. A criança aprende o tempo todo, né? É verdade, ela está em desenvolvimento, né? Exato. Então o cérebro dela está aprendendo o tempo todo. Tati, qual que foi a maior experiência que você já teve, assim, com uma criança no Ministério Infantil? Eu acho que foi o primeiro encontro com Deus que nós fizemos com as crianças, que eu estava à frente. Eu estava bem segura de fazer um encontro com crianças, de ministrar batismo do Espírito Santo com elas e tudo mais. E eu estava orando no momento ali da oração e a gente fica muito limitado com as expressões externas, né? Então, é até interessante, porque eu, quando fui batizada, Lu, eu não caí, eu não rolei. Eu lembro que eu, assim, tremia, meu coração pegava fogo, assim. Eu lembro que eu cheguei em casa, meus pais estavam dormindo, eu acordei eles, eu não conseguia parar de falar em línguas, assim, né? Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Mas, às vezes, a gente fica, assim, querendo uma expressão externa, né? E eu lembro que eu comecei a orar pelas crianças e tudo mais. E aparentemente eu não vi aquilo que eu queria ver, porque hoje as pessoas veem os meus vídeos e tudo mais e acham que assim, de uma hora para outra as coisas vão acontecer. Você vai começar hoje, amanhã as crianças estão todas intensas. E no começo, quando eu comecei a fazer culto com as crianças e tudo mais, elas ainda não eram tão intensas como elas são hoje. Hoje eu já tenho os juvenis, que são as crianças de 10, 11, 12, que nasceram nesse ambiente. Então agora eles já sabem como adorar, como ser intensos. Então as crianças já veem os mais velhos, já estão imitando, mas antes eles tinham a gente. Nós éramos a referência. E eu acho que eu estava ali naquele encontro
E aí eu fiquei olhando para aquilo, eu lembro que eu me ajoelhei e eu falei, não, Senhor, o Senhor faz mesmo sem nenhuma expressão externa, nada. Eu sei que o Senhor pode alcançar, tudo que eu quero é que o Senhor alcance o coração dessas crianças. E nessa hora uma criança veio orar por mim, ela colocou a mão na minha cabeça, ela começou a orar em línguas, começou a liberar a palavra ao meu coração, começou a falar, você vai ser muito usada por Deus, pastora, você vai ser muito usada por Deus, Deus vai te levar a lugares onde você nem imagina. E uma criança começou a profetizar na minha vida, né? E começava a orar em línguas. Nisso outras crianças começaram a vir, né? Tem até uma foto assim, várias crianças assim vieram orar comigo. Eu levantei assim, tava debulhando em lágrimas. Foi uma experiência muito forte com o Senhor, assim. Uau, isso é profundo, meu Deus. Foi muito incrível. Tati, no último podcast, né, o da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre birra. Mas eu queria que você falasse também de outras coisas que tem traumas infantis, né? Tem outras características que são muito fortes na criança e que, se não bem tratadas, acompanham para a vida inteira, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre paternidade, né? Então, eu queria que você tratasse um pouquinho também disso. Como que a gente cuida desses casos com uma criança à luz da palavra? Como que a gente traz vida, né, para uma criança? Então, a gente fala que a Bíblia diz que nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? Então, nós temos que cuidar das crianças nesses 3 aspectos. Porque, às vezes, a gente tem a tendência de polarizar, tudo é espiritual, igual a história que a gente falou no podcast passado, né? Que eu já achava ali na birra da minha filha, meu marido, meu Deus, deve ser espiritual. Queria expulsar o demônio. Vamos expulsar, né? o espírito da birra, o demônio da birra. Então, às vezes a gente acha que tudo é espiritual, ou às vezes a gente acha que tudo é uma questão de comportamento natural, tudo é uma fase, tudo é uma questão de desenvolvimento, e assim mesmo, enquanto existe uma alma entre o corpo e o espírito, e a criança, ela vai ter experiências ao longo da sua vida, onde às vezes ela vai se frustrar, às vezes ela vai se alegrar, às vezes ela vai se entristecer. Então, eu costumo dizer que o espírito da criança precisa ser alimentado, mas permitir com que aquilo que ela está recebendo no seu espírito possa ser expresso na sua alma. Então, alimenta o coração do seu filho com a palavra de Deus, com a sua identidade, como nós falamos, e converse com ela. Então, quando a criança passa por uma situação difícil, por um problema, às vezes um acidente de carro, né? A criança passou por um acidente de carro, ou a criança foi mordida por um cachorro, né? Um exemplo melhor. Aí, às vezes, os pais, eles não querem tratar e não querem falar mais do assunto, porque é uma coisa que dói, é uma coisa que, sabe, a criança ela vai sentir de lembrar daquilo e tal, e isso é muito pior. É importante que a gente converse sobre aquilo, é importante que ela recrie aquela história e fale sobre aquilo, cientificamente falando. Quando a criança está contando para alguém a história do que ela viveu, ela vai emocionalmente sendo curada, então ela vai passando por aquela situação, revivendo, e quando ela vai falando, o cérebro dela vai processando melhor aquilo que aconteceu e ela vai sabendo lidar melhor com aquilo. E o Espírito Santo vai usando esse momento onde ela vai falando com você para que o Espírito Santo possa curar o coração da criança, né? Então, o Espírito Santo vai lapidando o coração da criança, curando e fazendo tudo aquilo que precisa fazer. Então, às vezes a gente tem a tendência de achar também que tudo é uma obra humana, ou tudo é uma questão de espiritual e tudo mais, enquanto, na verdade, Deus quer agir em todas as áreas da vida da criança, né? Mas conversar com ela, deixar ela falar, porque às vezes os pais não querem falar. Então, ela passou por alguma circunstância, não vamos falar. Deixa ela abrir a boca, falar. Se tem algo que você percebeu, já ora com ela, já reafirma ali, você é corajosa. Se ela está com medo de dormir à noite, às vezes as crianças têm pesadelo e tudo mais, o pai às vezes fala, não, mas se você é uma criança de Deus, você não tem pesadelo. Aí no segundo dia ela tem pesadelo, aí ela fala, eu não posso falar porque eu não sou uma criança de Deus. Então, olha como tudo a gente tem que tomar cuidado. Não, então a gente vai orar e vai repreender até que você possa dormir e ter um sono tranquilo, né? Fique segura. Não, criança que tem Jesus não tem medo. E ela tá morrendo de medo de dormir no escuro. Aí ela fala, então eu não tenho Jesus. Então tá pior ainda a situação. Porque se eu tivesse Jesus, eu já tava com medo. Agora sem Jesus, você tá entendendo? Então, aquilo que eu falei de setorizar, não dá para desconectar tudo, né? E não só isso, a gente teve um podcast, né, com o Juliano Som, e ele falou muito sobre as coisas assim, a gente ser coerente, né? Então, a gente ser um cristão coerente, a gente conhecer a palavra, a gente ser íntegro à palavra de Deus, entender se isso realmente guia para o que Deus, de fato, liberaria essa palavra sobre nós. Então, às vezes, o pai e a mãe acabam usando essas coisas, tipo, criança, se você é de Deus, você não tem medo. Pera, isso não está na Bíblia. Exato. Né? Isso não está na Bíblia, isso não guia para o que Deus falou, isso não é coerente. Se você tem Jesus, você não peca, você não erra. Você acaba
querendo manipular a criança com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não nos ensina isso. E tá tudo bem você ter medo, tá tudo bem você ter inseguranças, né? Você, às vezes, receber uma seta do diabo, que não tá tudo bem é você deixar essa seta inflamar a sua vida, o seu coração. Então, ensinar a criança a perceber aquilo que está sendo lançado na sua mente e que não é de Deus, que não provém do Senhor. Né? Então, uma coisa que a gente tem que ensinar a criança. Você está tendo um pensamento sobre algo? Avalia. Será que é o Espírito Santo, filha, que está colocando no seu coração? Filho, será que essa voz, esse desejo, esse medo é o Espírito Santo ou é algo do inimigo? E tem outra coisa, Lu, tem muitos pais cristãos que não falam sobre o diabo, sobre o inimigo, sobre o mundo espiritual, que acham que isso é ruim. Mas, de alguma forma, você exalta o inimigo. Mas uma das necessidades básicas da criança é saber que existe um mundo espiritual. Saber que existe um inimigo, né? Mas é claro, você vai valorizar o poder de Deus. Mas você tem que contar a história de Davi e Golias e mostrar que Davi venceu Golias. Não adianta omitir Golias da história. É verdade. E tem gente que faz isso. Tira tudo que pode ser ruim, né? Então, todos os problemas. A Bíblia não exclui, não tira tudo aquilo que é ruim. Mas nos mostra vencendo os problemas, vencendo as dificuldades, né? E mostra que vai ter deserto, que vai ter dificuldade, que vai ter dia mal. Exato. E é isso aí, a gente continua de pé. Exato. E quando a gente passa por situações desafiadoras assim com a criança, traumas, às vezes abuso, você conversar e ensinar a criança a perceber o seu próprio coração. Buscar, ela mesma buscar o Espírito Santo, perceber quando uma voz errada estiver ecoando no seu coração, porque às vezes ela vai estar sozinha na escola, vai estar longe de você, alguém falou algo que feriu o seu coração, você é feia, porque você é muito assim, você é desse jeito, mas essa é a verdade, o seu respeito, quem você é? Então, você vai aprendendo, vai ensinando a criança, ela vai aprendendo a perceber e avaliar as vozes que estão ecoando na sua mente, né? Ótimo. Tati, a gente vai falar de Ministério Infantil, mas antes eu quero fazer uma chamada. Para você que está em casa assistindo o nosso podcast, esse é um podcast do Glorify. E o Glorify é um devocional diário. Então, uma coisa que é muito importante, gente. Nessa vida, a gente tem falado muito, né? Desde o podcast com o Juliano, agora com a Tati, dessa vida coerente, dessa vida onde seus filhos vão olhar para você e ver Jesus. Então, eu quero te atentar não somente a ouvir esse podcast e esquecer que você precisa ter todo dia uma vida na palavra. Então, o Glorify, ele é um aplicativo no seu celular, onde todo dia vai marcar que você fez o seu devocional. Então, se você se esquece, você vai lembrar que você tem esquecido de ter esse tempo com Deus. Então, você pode entrar lá todo dia, fazer o seu devocional. Você vai encontrar conteúdo para criança também, para os seus filhos. Se você tem sofrido de insônia, você vai encontrar conteúdo para sono, para dormir, conteúdo de relacionamento e muitos outros na nossa aba Ouvir. Tem pessoas que vão lá e não veem que tem uma aba Ouvir cheia, recheada de estudos, de conteúdos bíblicos, de escritura e de muito mais. Mas não apenas ouça um podcast desse e ache que a sua vida vai mudar do dia para a noite. Não, aprendi tudo com a Tati e a partir de amanhã eu serei a melhor mãe do planeta Terra. Não, você precisa ter uma vida na palavra, conhecer a palavra e praticar a palavra. E aí sim você vai começar a ver sua vida, sua casa, seus filhos serem transformados pelo Senhor. Então baixa o Glorify e estuda a palavra com a gente. Tati, Ministério Infantil. Ministério Infantil, eu vejo assim que no Brasil a gente teve uns erros, né? É tentar, você já até falou disso, tirar a criança para não atrapalhar o culto, a salinha, né, vamos colorir, vamos... O que você tem entendimento bíblico, até porque ela já tem um livro, tá, gente? E ela já é estudada sobre isso. Então, qual é o seu entendimento bíblico do que é de verdade Ministério Infantil? Você sabe que a Bíblia diz em Efésios que nós temos que criar os nossos filhos na admoestação do Senhor, na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criai-os, lá em Efésios, no original, ela fala sobre eiktrefo, que é você alimentar a criança até que ela seja madura. Então, é você alimentar. E quando você fala de alimentar a criança até que ela seja madura, criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. É você dar alimento tanto natural quanto físico para a criança. Então, aliás, tanto natural quanto espiritual para a criança. Então, você vai alimentar ela para que ela possa amadurecer. Então, ninguém consegue pegar o seu filho e fazer ele crescer esticado um dia para a noite. O que você tem que fazer é trazer um alimento, colocar proteína para que ele possa crescer. E as crianças também precisam receber um alimento. Quanto mais bem alimentadas espiritualmente, mais fortes elas estarão para enfrentar o seu dia a dia, para crescer,
A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus e graça diante dos homens. E quando a gente fala de crescimento dentro da vida das crianças, a gente tem que trazer essas 4 coisas também. Estatura, que é o crescimento físico, sabedoria, que é crescimento intelectual, graça diante de Deus, que é crescimento em relação à sua vida espiritual, vida com Deus, e graça diante dos homens é relacionamento, crescimento social, você saber se relacionar com as pessoas. Você ensinou as crianças sobre esses 4 pontos, você está cuidando delas nesses 4 pontos, você tem as necessidades básicas da criança suprida. E a igreja precisa enxergar a criança como um cordeiro, uma ovelha, alguém que faz parte da família de Deus. O que a Bíblia fala sobre a ovelha perdida? Quando o pastor ele percebeu que a ovelha não estava ali, ele contou e ele percebeu, uma não está aqui. Ele foi atrás até buscar aquela ovelha. Já é ruim quando a gente perde alguma coisa, não é, Lu? Eu tenho um nervoso com isso e eu sou uma pessoa que perde bastante as coisas. Eu também! Ai, Senhor amado, ontem eu estava no hotel e eu saí e eu que tinha fechado o carro. E eu não achava a chave, daí eu fui lá e falei na recepção, por acaso Senhor, não está aqui a chave? Obrigada, que não sou só eu. E ele falou, sim, está aqui. Eu falei, ai, me dá antes que meu marido chega. Não, mas ele viu, né, que eu não estava comigo. Então eu perco muito. E me dá uma agonia, assim, ai meu Deus, onde que eu deixei essa chave? Né? Eu tenho problema com chave. Mas a gente procura até achar, né? A gente fica naquele, meu Deus, eu preciso encontrar. A gente ora, né? Senhor, põe nessa gaveta. A não ser quando a gente não acha, tipo a última vez que eu tive que mandar fazer outra chave do carro. Eu que perdi a chave da minha casa, do meu apartamento, um dia que meu marido ia pregar no culto, que ele é pastor, eu prendi ele dentro da minha casa no domingo de manhã. Ele tava pulando a janela, morava no 2º andar. Meu Senhor Jesus. Então é muito ruim perder as coisas. Quando a gente perde as coisas, a gente vai atrás até encontrar. E como é bom encontrar. Agora, a parábola da ovelha perdida mostra isso, um pastor indignado, porque ele contou e ele percebeu, falta uma. Então, eu vou atrás até encontrar. E eu falo que essa ovelha perdida é o cordeiro, é o cordeirinho, é a criança. O problema é que elas muitas vezes não são contadas. O pastor, ou às vezes né, a igreja, não percebe quando a criança está ou não está. Entendeu? Então, ninguém vai atrás dela, porque elas não são contadas. Se elas fossem contadas, se elas realmente fossem consideradas como parte da igreja, a igreja ia se preocupar. Não, a gente vai atrás, porque ela está perdida. Vamos atrás. Ela não veio no culto por quê? Hoje, se tem um casal, uma igreja lá, às vezes pequena, às vezes não leva a criança no culto, tá tudo bem, deve estar com a avó. Deve estar com alguém, deve estar brincando, deve ter ido no aniversário. Ela não é contada. Se o pai falta, o pastor falou, opa, eu senti falta da ovelhinha. Mas o filho, você sentiu falta do filho? Então, eu vejo que nós temos que entender que a criança, ela faz parte do rebanho, entendeu? Então, todas as vezes que a Bíblia fala sobre a igreja, comparando com alguma coisa, fazendo analogia, ela compara com coisas que a gente pode incluir a criança. Por exemplo, a família, né? Na família, nós temos as crianças. Então, a igreja é uma família que também tem as crianças. O corpo de Cristo, que a Bíblia faz essa comparação. A igreja é o corpo de Cristo. No corpo de Cristo, no corpo, nós temos os membros maiores, mas temos os menores. Todos são importantes. Né? Um exército, todos são importantes. Então, a gente precisa entender que ela faz parte da família. Então, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Criai-os, alimentar até se tornar maduro. Disciplina, paideia, que é instrução, correção, ensino. Nós precisamos trazer esse ensino ao coração das crianças. E na admoestação do Senhor, trazendo ensino, treinamento, valores, princípios ao coração das crianças. Eu sei que esse é um texto que se aplica a pais, né? Fala sobre os pais, fala sobre as crianças, né? Os pais precisam obedecer, os filhos obedeçam aos seus pais, porque isso é certo, e os pais não devem gerar ira no coração do seu filho, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas como família, igreja como família, nós precisamos conduzir as crianças. Quando a Bíblia fala em Timóteo sobre as características da igreja, fala do papel do marido, do homem e da mulher, quando fala da mulher, fala que a mulher vai ser salva através da sua missão de mãe. E salva ali fala de transformação. Se ela permanecer no amor, na santificação, na fé e na pureza, na consagração e na fé, né? Então, a igreja precisa entender que trazer as crianças, gerar filhos espirituais também é um papel da igreja. Não só gerar filhos naturais. Se você vê, Lu, o centro da Bíblia é Deus querendo gerar filhos, né? É isso mesmo. De Gênesis e Apocalipse. Gênesis, querendo Deus resgatar também. Deus criou o homem e a mulher e falou o quê? Vai, se multiplica, eu quero ter filhos. Deixa o homem, deixa seu pai e sua mãe, se una com essa mulher, se torna uma carne. Vou te fazer uma pergunta polêmica. Fale. Você acha que é pecado hoje? Porque eu tenho visto isso aumentar, né?
os casais que não querem ter filhos porque o mundo vai mal? Então, isso é falta de fé, né? Se você não quer ter filhos por causa do mundo, daquilo que o mundo pode oferecer, você não crê que o seu filho pode ser a luz do mundo. Então, você não querer ter filhos por uma direção que você teve com o Senhor, eu não questiono a direção que você teve com Deus, experiência que você tem com Deus, né? Mas eu preciso sempre validar as minhas experiências de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Então, a gente não gera filhos para ser vítima desse mundo, mas para se posicionar, para influenciar. Então, se você não quer ter filho por uma direção específica, como o caso do apóstolo Paulo, né, ali que quis dedicar a sua vida ao Senhor, ok. Agora 99,9% das pessoas não querem ter filhos por causa de um comodismo, né? De um interesse pessoal, às vezes pelo medo, como você falou, de ter medo daquilo que vai acontecer, do que ele vai enfrentar, e o que eu vou fazer, e olha quantos ataques, como que eu vou gerar um filho para esse mundo. Mas espera aí, filho é bênção. A Bíblia diz que os meus filhos serão flechas. Eles serão levantados para atingir o alvo, e eu preciso crer nisso. Então, gerar filhos hoje é uma questão de fé. Eu gero para que eles possam atingir o alvo mesmo. Mas até esse medo, Lu, é intimidação do diabo. Porque Deus, ele trabalha com imagens. Tudo que Deus vai fazer, ele coloca uma imagem na nossa mente, no nosso coração, e a partir dessa imagem ele gera no nosso coração, que ele fez com Abraão, né? Vem aqui fora, olha as estrelas no céu, olha a areia do mar. Essa é a imagem que você vai ter da sua geração. Então, olha para isso. Deus trabalha com imagem. Então, quando o diabo fica colocando imagens erradas na nossa frente, você vai ter um filho, para quê? Você já vê uma imagem do filho perdido, longe de Jesus, deturpado, cheio de imoralidade, aí você se paralisa. Então, ele te intimida, lançando imagens de violência, por isso que tem tanto noticiário. Eu nem gosto de compartilhar no meu Instagram. Isso até às vezes, né, eu sou, compartilha mais essa notícia, a outra, a igreja satanista, não sei aonde, não sei o quê. Cuidado, para que ficar compartilhando isso? Né? Então eu nem gosto muito, porque no final das contas é o diabo gerando uma imagem errada para deturpar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Agora, coloca uma imagem de fé, meu filho vai ser uma bênção. Eu acho até legal a gente trazer isso, porque esses dias, também não vou falar nomes para a gente não ser processada no segundo podcast, eu recebi muitas mensagens pedindo para denunciar o filme da Cor-de-Rosa. E aí fala assim, olha, precisa denunciar o filme da Cor-de-Rosa, precisa denunciar o filme da Cor-de-Rosa. E aí eu fiquei brava também com o filme, Qualquer semelhança é mera coincidência. Mera coincidência. Aí eu falei, não, vamos lá denunciar o filme da Cor-de-Rosa, né? Porque tá ensinando coisa errada para essa geração e tal. E aí quando eu fui gravar meu filme, meu vídeo para denunciar o filme, o Senhor falou assim comigo, o que adianta criticar o que o mundo faz se vocês não fazem nada? Eles estão implementando a mentalidade deles. O que vocês estão fazendo para implementar a mentalidade de Cristo e do reino de Cristo para essa geração? Então, eu fico muito feliz, Tati, quando a gente tem pessoas como você, mas muitas mães estão acostumadas a terceirizar, e terceirizar até para você. Sim, sim. Quando a gente tem que parar e perguntar, peraí, o que você como mãe, o que eu como filha de Deus... Ainda não sou mãe, mas sou filha de Deus e quero ter filho, então eu sou responsável por isso também. O que eu estou fazendo para implementar o reino de Deus, para que essa próxima geração possa ser impactada pela palavra de Deus, pelas coisas que a gente crê, pelos nossos valores. Exato. Não adianta só a gente bater nos outros se a gente não se levantar para entender que tem que levantar mais gente. Ai, mas eu sou empresário, o que eu tenho a ver? Sustento o Ministério Infantil, abençoa a igreja. E como precisa de recurso? Se levanta para pagar, para começar a ter desenho animado de criança, desenho saudável que fala sobre família, desenho bíblico. Ai, mas eu sou, sei lá, eu sou dentista. Poxa, então coloca coisa de Cristo no seu consultório. Sabe, o que a gente como igreja está fazendo? Porque a gente critica muito. Ah, ideologia disso, ideologia daquilo. Tá, mas e as nossas verdades, os nossos princípios, o que a gente crê, o que a gente está fazendo para implementar isso de verdade? Eu sempre falo sobre isso, Lu. Tem alguma criança que está olhando para você, em algum momento. Sabe, quando a gente é criança, a gente tem aquela pessoa que a gente olha, aquela tia, aquela professora, aquela prima, aquele primo que você olha com aquele olhar assim, meu Deus, que
que especial que ele é, que engraçado, que divertido, né? E você olha para ele com uma inspiração. Eu sempre falo para os adultos, tem alguma criança te olhando. Seja você do Ministério Infantil ou não, seja você professor ou não, tem alguma mãe te olhando. Então, é muito bom que você esteja atenta e pensando no que você está fazendo. Amém. Pois é, e qual o conselho que você dá para quem quer começar no Ministério Infantil? Então, ainda não sabe de Ministério Infantil, não sabe mexer com o Ministério Infantil, mas viu esse podcast, é uma mãe que falou assim, peraí, eu tô terceirizando, eu preciso me levantar agora. Eu não sei nem por onde começar, eu não sei como fazer, mas agora eu entendi que eu sou corresponsável nisso. Amém. Qual o conselho para essa? Eu acho que a primeira coisa é você orar e se colocar à disposição do Senhor. Porque, às vezes, muitas mães me procuram e falam como eu queria que na minha igreja tivesse ministério infantil assim, assado, mas ninguém se levanta. Eu sempre falo, e por que você não se levanta? Uau! Porque você não se posiciona, porque você não aceita do Senhor esse desafio, então, né? Então, orar e se colocar à disposição. Senhor, se o Senhor precisar de mim, eis-me aqui. Porque a gente só quer se colocar à disposição naquilo que, aparentemente, eu já sou confortável. Lu, eu não comecei a pastorear crianças porque eu era apaixonada por criança, mas porque Deus me chamou. A segunda coisa, além de você orar, vai ler a Bíblia e buscar o que você encontrar sobre crianças ali na Bíblia. Você vai ver o quanto as crianças são importantes e o quanto o diabo se levantou diversas vezes para paralisar aquilo que Deus ia fazer através de uma criança que nasceria. Então, de tempos em tempos, iam acontecendo algumas coisas para paralisar e impedir que uma criança nascesse, porque é muito mais fácil você derrubar uma semente do que uma árvore inteira já estabelecida. Então, o diabo sempre querendo destruir as crianças. Então, a gente vê a vida ali na vida de Moisés, quando Deus levantou ele para ele ir até Faraó e pedir que ele liberasse o povo para ir para o deserto adorar a Deus, né? Ele fala, não, pode ir. O Faraó fala, pode ir, mas não leva as mulheres e as crianças, não. O que é isso? Era Faraó, o diabo, negociando as crianças. E ele falou, não, vou com todos. E muitas vezes, dentro da igreja, a gente está negociando as crianças com Faraó. Quando você vai no culto e não leva seu filho, né? Ele está falando, não, pode ir, mas não leva seu filho, deixa ele em casa. Quando às vezes a equipe da sua igreja prepara um culto especial para as crianças e você deixa ele com você não leva. Né? Então a gente vai negociando, porque dá trabalho. Imagina, era muito mais confortável para Moisés deixar as crianças. Imagina as crianças no deserto, chorando, fome, querendo colo. Não conseguindo caminhar. Não, cansadas. É mais difícil, mas quem entrou na Terra Prometida foi a geração seguinte, não foi aquela geração. Ele ia perder tudo. Então, vai para a Bíblia, vai buscar. Olha lá, depois do Novo Testamento, né? Jesus ali indignado. Se tem um lugar na Bíblia que mostra Jesus indignado, é quando as crianças quiseram ir até ele e eles não deixaram. Não, Jesus está muito ocupado, ele está muito cansado. A Bíblia diz que ele se indignou. A Bíblia não fala ele se entristeceu. Uma coisa é você se entristecer porque alguém fez algo que você não gostou. Eu posso me entristecer quando alguém da minha equipe faz algo que eu não gostei lá na igreja. Mas às vezes eu estou indignada. Indignada é tipo assim, isso não poderia ter acontecido. E é isso que Jesus fez, ele se indignou. Tipo, isso não pode acontecer aqui nesse lugar. Eu quero que as crianças estejam até mim. Olha para os 5 pães e 2 peixinhos ali na mão de um juvenil, né, num rapazinho. Era tudo que ele tinha, mas ele entregou para Jesus, ele confiou para Jesus. Né? Deus usando crianças ao longo da Bíblia, Deus movendo através delas, chamando elas, levantando crianças. Então vai para a Bíblia e vai buscando. E entenda que se Deus está gerando algo no seu coração, é porque Ele que coloca o querer e o realizar. Ele vai abrir as portas, né? E não se coloque numa posição de vítima e, ai, ninguém me ajuda. Não, vai e se alegre com isso. Muita gente fala para mim, Lu, Tati, como que você consegue uma equipe? Hoje nós temos temos 2.000 membros, né, na igreja, mas nós temos mais de 150 pessoas envolvidas no Ministério Infantil. Aí as pessoas falam, mas como que você consegue uma equipe tão grande para trabalhar com você? Hoje nós temos, só em Ponta Grossa, mais de 60 células de crianças, né, de líderes de crianças. Uau. E aí, então, como que você consegue tanta gente? Eu sempre falo, olha, como você tem se posicionado em relação ao seu trabalho com crianças? Como a tia descabelada que não aguenta mais, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ou como alguém que está alegre e feliz, uau, gente, vocês não têm noção o que Jesus está fazendo no meio dessas crianças. Meu Deus, como é maravilhoso, como eu saí de lá renovada e testemunhando. Então, às vezes você é uma pastora de crianças, uma líder de crianças, alguém lá no Ministério Infantil e está implorando por ajuda.
você tem que se posicionar e as pessoas falar, nossa, eu tô perdendo de não estar lá. Eu queria estar lá, não é? Querer fazer parte, né? Que é algo tão maravilhoso que eu não poderia deixar de lado. Exato, exatamente isso. Tati, eu quero te agradecer muito, mas antes de despedir, eu quero encorajar você que está em casa. Esse conteúdo, gente, foi tão rico, tão abençoador, não retenha só para você, não. Eu tenho certeza que você conhece mais mães que precisam desse conteúdo e até pais. Então, eu vou te fazer um encorajamento. Divida esse conteúdo com pelo menos 3 mães que o Senhor tocar no seu coração. Às vezes, você vai estar, de fato, abençoando ela de tal forma a ponto de plantar ali, através da sua vida, uma semente que vai mudar a casa dela, os filhos dela, a família dela. Então, divida esse conteúdo com pessoas que você ama e eu tenho certeza, talvez mães da escola de seus filhos, que vai fazer muita diferença. Tati, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer falar com você e aprender tanto. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada pelo convite. Eu espero mesmo que essa palavra seja multiplicada, que essa geração seja alcançada. Parabéns por esse trabalho tão especial de devocional que tem meu coração. Obrigada por pensar nas crianças, preparar algo para elas também, né? Eu tenho certeza que vai ser abençoador para as famílias. Amém. Obrigada demais. E a gente agradece como equipe Glorify, a equipe inteira, que tem várias pessoas por trás, trabalhando para levar a palavra mesmo. Gente, fica aqui o nosso Gloricast. Lembra, baixa o Glorify. Até a próxima. Tchau, tchau.